Capítulo 4 dos passageiros. Artigo 629. O passageiro de um navio deve achar-se a bordo no dia e hora que o capitão designar, quer no porto da partida, quer em qualquer outro de escala ou arribada, pena de ser obrigado ao pagamento do preço da sua passagem por inteiro se o navio se fizer sem vela sem ele. Artigo 630. Nenhum passageiro pode transferir a terceiro, sem consentimento do capitão, o seu direito de passagem. Resilindo o passageiro do contrato antes da viagem começada, o capitão tem direito à metade do preço da passagem e ao pagamento por inteiro, se aquele a não quiser continuar depois de começar. Se o passageiro falecer antes da viagem começada, deve-se só metade do preço da passagem. Artigo 631. Se a viagem for suspensa ou interrompida por causa de força maior no porto da partida, rescinde-se o contrato, sem que nem o capitão nem o passageiro tenham direito a indenização alguma, tendo lugar a suspensão ou interrupção em outro qualquer porto de escala ou arribada. Deve somente o preço correspondente à viagem feita. Interrompendo-se a viagem depois de começada por demora de conserto do navio, o passageiro pode tornar passagem em outro, pagando o preço correspondente à viagem feita. Se quiser esperar pelo conserto, o capitão não é obrigado ao seu sustento, salvo seu passageiro não encontrar outro navio em que comodamente se possa transportar, ou o preço da nova passagem exceder o da primeira na proporção da viagem andada. Artigo 632. O capitão tem hipoteca privilegiada para pagamento do preço da passagem em todos os efeitos que o passageiro tiver a bordo, e direito de os reter enquanto não for pago. O capitão só responde pelo dano sobrevindo aos efeitos que o passageiro tiver a bordo debaixo da sua imediata guarda, quando o dano provier de fato seu ou da tripulação. Título 7 do contrato de dinheiro a risco ou câmbio marítimo. Artigo 633. O contrato de empréstimo a risco ou câmbio marítimo, pelo qual o dador estipula do tomador um prêmio certo e determinado por preço dos riscos de mar que toma sobre si, ficando com hipoteca especial no objeto sobre que recai o empréstimo, e sujeitando-se a perder o capital e prêmio se o dito objeto vier a perecer por efeito dos riscos tomados no tempo e lugar convencionados. Só pode provar-se por instrumento público ou particular, o qual será registrado no Tribunal do Comércio dentro de 8 dias da data da escritura ou letra. Se o contrato tiver lugar em país estrangeiro por súditos brasileiros, o instrumento deverá ser autenticado com o visto do cônsul do Império, se aí o houver, e em todo o caso anotado no verso do registro da embarcação, se versar sobre o navio ou fretes, faltando no instrumento do contrato alguma das sobreditas formalidades. Ficará neste subsistindo entre as próprias partes, mas não estabelecerá direitos contra terceiro. É permitido fazer empréstimo a risco não só em dinheiro, mas também em efeitos próprios para o serviço e consumo do navio, ou que possam ser objeto de comércio, mas em tais casos a coisa emprestada deve ser estimada em valor fixo para ser paga com dinheiro. Artigo 634. O instrumento do contrato de dinheiro a risco deve declarar: 1. A data e o lugar em que o empréstimo se faz. 2. O capital emprestado e o preço do risco, aquele e este especificados separadamente.
3. O nome do dador e o do tomador, com o do navio e o do seu capitão. 4. O objeto ou efeito sobre que recai o empréstimo. 5. Os riscos tomados, com menção específica de cada um. 6. Se o empréstimo tem lugar por uma ou mais viagens, qual a viagem e por que termo. 7. A época do pagamento por embolso e o lugar onde deva efetuar-se. 8. Qualquer outra cláusula em que as partes convenham, contanto que não seja oposta à natureza deste contrato ou proibida por lei. O instrumento em que faltar alguma das declarações enunciadas será considerado como simples crédito de dinheiro, empréstimo ou prêmio da lei, sem hipoteca nos efeitos sobre que tiver sido dada, nem privilégio algum. Artigo 635. A escritura ou letra de risco exarada à ordem tem força de letra de câmbio contra o tomador e garantes, e é transferível e exequível por via de endosso, com os mesmos direitos e pelas mesmas ações que as letras de câmbio. O cessionário toma o lugar do endossador, tanto a respeito do capital como do prêmio e dos riscos, mas a garantia da solvabilidade do tomador é restrita ao capital, salvo condição em contrário quanto ao prêmio. Artigo 636. Não sendo a escritura ou letra de risco passada à ordem, só pode ser transferida por cessão com as mesmas formalidades e efeitos das cessões civis, sem outra responsabilidade da parte do cedente, que não seja a de garantir a existência da dívida. Artigo 637. Se no instrumento do contrato se não tiver feito menção específica dos riscos, com reserva de algum, ou deixar de se estipular o tempo, entende-se que o dador do dinheiro tomará sobre si todos aqueles riscos marítimos, e pelo mesmo tempo que geralmente costumam receber os seguradores. Artigo 638. Não se declarando na escritura ou letra de risco que o empréstimo é só por ida e ou só por volta, ou por uma e outra o pagamento, recaindo o empréstimo sobre fazendas, é exequível no lugar do destino dessas, declarado nos conhecimentos, ou fretamento, e se recair sobre o navio no fim de 2 meses depois da chegada ao porto do destino, se não aparelhar de volta. Artigo 639. O empréstimo ao risco pode recair 1. Sobre o casco, fretes e pertences do navio. 2. Sobre a carga. 3. Sobre a totalidade desses objetos, conjunta ou separadamente, ou sobre uma parte determinada de cada um deles. Artigo 640. Recaindo o empréstimo a risco sobre o casco e pertences do navio, abrange na sua responsabilidade o frete da viagem respectiva. Quando o contrato é celebrado sobre o navio e carga, o privilégio do dador é solidário sobre uma e outra coisa. Se o empréstimo for feito sobre a carga ou sobre um objeto determinado do navio ou da carga, os seus efeitos não se estendem além desse objeto ou da carga. Artigo 641. Para o contrato surtir o seu efeito legal, é necessário que exista dentro do navio, no momento do sinistro, a importância da soma dada de empréstimo a risco, em fazendas ou no seu equivalente. Artigo 642. Quando o objeto sobre que se toma dinheiro a risco não chega a pôr-se efetivamente em risco, por não se efetuar a viagem, rescinde seu contrato e o dador, neste caso, tem direito para haver o capital com os juros da lei, desde o dia da entrega do dinheiro ao tomador, sem outro algum prêmio, e goza do privilégio de preferência quanto ao capital somente.
Artigo 643. O tomador que não carregar efeitos no valor total da soma tomada a risco é obrigado a restituir o remanescente ao dador antes da partida do navio, ou todo se nenhum empregar. E se não restituir, dá-se ação pessoal contra o tomador pela parte descoberta, ainda que a parte coberta ou empregada venha a perder-se. O mesmo terá lugar quando o dinheiro a risco for tomado para habilitar o navio, se o tomador não chegar a fazer uso dele ou da coisa estimável em todo ou em parte. Artigo 644. Quando no instrumento de risco sobre fazendas houver a faculdade de tocar fazer escala, ficam obrigados ao contrato não só o dinheiro carregado em espécie para ser empregado na viagem, e as fazendas carregadas no lugar da partida, mas também as que forem carregadas em retorno por conta do tomador, sendo o contrato feito de ida e volta, e o tomador, neste caso, tem faculdade de trocá-las ou vendê-las e comprovar outras em todos os portos da escala. Artigo 645. Se ao tempo do sinistro, parte dos efeitos objeto de risco já se achar em terra, a perda do dador será reduzida ao que tiver ficado dentro do navio, e se os efeitos salvos forem transportados em outro navio para o porto do destino originário. Neste continuam os riscos do dador. Artigo 646. O dador a risco sobre efeitos carregados em navio nominativamente designado no contrato não responde pela perda desses efeitos, ainda mesmo que seja acontecida por perigo de mar, se forem transferidos ou baldeados para outro navio, salvo provando-se legalmente que a baldeação tivera lugar por força maior. Artigo 647. Em caso de sinistro, salvando-se alguns efeitos da carga objeto de risco, a obrigação do pagamento de dinheiro a risco fica reduzida ao valor dos mesmos objetos, estimado pela forma determinada no artigo 694 e seguintes. O dador, nesse caso, tem direito para ser pago do principal e prêmio por esse mesmo valor, até onde alcançar, deduzidas as despesas de salvados e as soldadas vencidas nessa viagem. Sendo o dinheiro dado sobre o navio, o privilégio do dador compreende não só os fragmentos náufragos do mesmo navio, mas também o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzidas as despesas de salvados, e as soldadas vencidas na viagem respectiva, não havendo dinheiro a risco ou seguro especial sobre esse frete. Artigo 648. Havendo sobre o mesmo navio ou sobre a mesma carga um contrato de risco e outro de seguro, o produto dos efeitos salvos será dividido entre o segurador e o dador a risco, pelo seu capital, somente na proporção de seus respectivos interesses. Artigo 649. Não precedendo ajuste em contrário, o dador conserva seus direitos íntegros contra o tomador, ainda mesmo que a perda ou dano da coisa objeto do risco provenha de alguma das causas enumeradas no artigo 711. Artigo 650. Quando alguns, mas não todos os riscos ou uma parte somente do navio ou da carga se acham seguros, pode contrair-se empréstimo a risco pelos riscos ou parte não segura até a concorrência do seu valor por inteiro.